Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Amados irmãos e irmãs, celebrando hoje esta Santa Eucaristia, dia 23 de janeiro, festa de Santa Emerenciana, Virgem e Mártir, a quem o beato Frei Maria Eugênio do Menino Jesus tinha tanta devoção, vocês aqui presentes nesta igreja matriz de Santa Luzia em Avanhandava, você que celebra conosco pela Rádio Liberdade FM e que também pelo canal no YouTube poderá rezar conosco, meditando não apenas o Evangelho de hoje, mas também a vida desta santa tão humilde e que tem muito a nos dizer. Nesses dias todos, nós celebramos muitos mártires. Celebramos São Fabiano e São Sebastião, celebramos Santo Inês, São Vicente, diácono e mártir. E eu disse muito para vocês sobre o martírio como testemunho, o derramamento do sangue. E hoje, Santa Emerenciana, ela nos dá um outro lado do martírio. E talvez o mais difícil e mais necessário para os nossos dias, que é justamente o martírio da humildade. Santa Emerenciana, que era empregada doméstica de Santa Inês, as duas cristãs amigas, foram martirizadas ali praticamente no mesmo dia. E Santa Inês, ela ganhou a grande basílica, as grandes homilias. Santo Ambrósio escreveu sermões belíssimos sobre Santa Inês. E ali, ao lado, estava e sempre estará Santa Emerenciana, que não é uma santa de menor grau, não é uma santa de segunda categoria, mas na humildade ela permanece intercedendo por nós e sendo grande exemplo. O beato Frei Maria Eugênio do Menino Jesus, ele dizia que quando ele era religioso em Lille, na França, ele começou a perceber algo. Todo dia 23 de janeiro, ele sentia uma presença diferente e uma graça muito grande que ele pedia era concedida a ele nesse dia. Nessa época, escreve o beato, a liturgia celebrava 3 festas nesta data. E sem hesitar, disse o beato Maria Eugênio:
emereciana. E toda gentil, todos os anos me concede o favor que lhe peço. Me traz presentes preciosos, delicadamente embrulhados, e depois se esconde. Quando se procura o autor desta delicadeza, emereciana exulta de alegria, mas permanece escondida. Vejamos bem, amados irmãos e irmãs, como se faz necessário na nossa vida, no dia a dia, esta virtude que é um grande testemunho, é um grande martírio, a humildade de cada dia. Não apenas a humildade no vestir, a humildade no falar, a humildade no modo de se portar, mas a humildade como opção de vida. O humilde, ele nunca diz que ele é humilde. O humilde não procura situações para expressar a sua humildade. O humilde vive. Prova disso é que a palavra humildade vem de humus, que significa esterco, terra. A terra é humilde. Nós pisamos sobre ela todo santo dia. Mas ela não fica dizendo, veja como eu sou humilde. Ela está ali, como alicerce de uma casa que a gente não vê, mas a gente percebe o efeito daquele humilde e necessário alicerce. Porque sem ele, a construção toda cairia por terra. Sem a humildade, nós jamais conseguiremos chegar à santidade. Haja vista, a Santa Virgem Maria, ela é totalmente o inverso do diabo. Enquanto o diabo é soberbo e procura sempre dar a sua cara, Maria derrota o diabo pela sua pureza, pelo seu silêncio e pela humildade. Pensamos hoje também que o beato Frei Maria Eugênio converse bastante com Santa Emerenciana no céu e peça a ela que venha nos trazer algum presente embrulhado. Talvez uma grande graça que você e eu estejamos precisando. Se o beato pôde contar com Santa Emerenciana, hoje nós podemos contar com Emerenciana e com o beato. Olha que coisa boa. De um lado e de outro, estes dois irmãos nossos de fé, que com certeza intercedem tanto por nós a Deus. Sobretudo, para nos deixarmos guiar por Cristo, nunca pelo mal. E aqui eu chego no Evangelho de hoje. Nós vimos no final do Evangelho, Jesus dizendo que quando o demônio gritava, tu és o Santo de Deus, tu és o Filho de Deus, Jesus ordenava imediatamente que o diabo se calasse. Por que será? Primeiro, o diabo não disse mentira nenhuma nesse ponto. Ele olha para Jesus e diz a verdade, tu és o Filho de Deus. Só que guardem isso para a vida inteira de vocês. Jesus não quer que a gente chegue até a verdade através do diabo, que é o pai da mentira. Por isso Jesus ordena o silêncio. Porque o diabo sabe enganar. O diabo sabe ludibriar. Como é que ele age para nos enganar e seduzir? Se nós assumimos uma verdade, por maior verdade que seja, vinda da boca do diabo, ele vai se aproveitando daquilo com o tempo. Por um exemplo, o diabo nos diz, Jesus é o Filho de Deus, e a gente diz, olha, o diabo falou a verdade. O diabo vira e diz, olha, Jesus está na hóstia consagrada, e a gente segue o diabo e diz, nossa, olha, ele falou uma verdade. Com o passar do tempo, ele começa dizendo assim, olha, não precisa mais se confessar. É uma mentira. Mas como até hoje ele te enganou falando a verdade, ele foi preparando o terreno para semear o mal. Então Jesus corta o mal pela raiz. Nós não podemos chegar
a verdade que é Cristo através do diabo que é o pai da mentira. Por isso, muitas vezes, no exorcismo, quando a pessoa manifesta o diabo, por permissão de Deus e por ordem do exorcista, o diabo é obrigado a falar verdades grandes. Mas isso é o menos importante. E as experiências que eu tive fazendo exorcismo, eu nunca dei muita bola para ele, porque eu não preciso que o diabo me diga a verdade. Eu já tenho o catecismo, a Sagrada Escritura, nós já temos a vida dos santos. Nós não podemos permitir que ele vá preparando o terreno para o mal. Porque à medida em que ele prepara o terreno para o mal, de repente ele faz a mentira passar por verdade e você, pouco a pouco, se distancia de Cristo. Isso pode acontecer, padre? Infelizmente, sim. Porque o demônio é um anjo decaído. Ele perdeu o lugar no céu, mas não deixou de ser anjo. Então ele possui todas as faculdades angélicas. O demônio pode obter uma cura, o demônio pode fazer milagre, mas diferente de Jesus, a finalidade é outra. Jesus cura salvando, o demônio cura condenando. Parece a mesma coisa, mas a finalidade é diferente. Por isso, jamais demos ouvido ao pai da mentira. Ouçamos aquele que é a verdade feito carne, que é Jesus Cristo. Quem tem Cristo como verdade absoluta não precisa de outras vozes desse mundo. Quem tem Cristo como Senhor da sua vida não precisa interrogar aquele que é o pai da mentira. Quem tem a igreja como mãe e como mestra não precisa seguir os ventos que vão soprando daqui por ali. Pensamos hoje a Nossa Senhora, ela que é a mãe da verdade, porque a verdade com V maiúsculo é Cristo, que ela nos dê a graça de vivermos debaixo desta verdade que é Jesus, mas com a humildade de Santa Emerenciana. Que nós possamos viver de maneira tão humilde e tão desapercebida pelos outros, que nós sejamos invisíveis, inclusive ao diabo. São João da Cruz ensina isso. Como o diabo é soberbo, é vaidoso, é arrogante, ele só enxerga o que é grande. O diabo não enxerga o que é pequeno. São João da Cruz chega a afirmar que inclusive Nossa Senhora, como foi humilde desde o primeiro instante da sua concepção, que ela passou despercebida do olhar do diabo. Porque era tão pobre, tão humilde, que o diabo não a enxergou. Vejamos bem, se Nossa Senhora e Santa Emerenciana nos ensinarem a viver a verdade na humildade, um dia nós estaremos também com elas, e junto com o Beato, diante de Cristo, a verdade absoluta, e chegando a ser santos. Quem sabe um dia a gente não possa, igual Santa Emerenciana, enviar presentinhos do céu para aqueles que nós amamos nessa terra. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.